sempre uma parte dessa túnica. On le mettait à côté. E colocavam a parte. Pourquoi? Por quê? Parce que dans la tradition juive, Porque na tradição judaica, la tunique de plusieurs couleurs a túnica de várias cores était destinée à l'aîné. era uma túnica que era reservada para o mais velho. Donc lorsque chaque enfant naissait, Quando cada filho nasceu, on prenait chaque morceau de chaque tunique em cada parte da túnica que tiravam, et on en faisait une tunique de plusieurs couleurs. e faziam de cada parte uma túnica de várias cores. Normalement, on le donnait à l'aîné. Normalmente era entregue ao mais velho. Mais il y a une chose qui s'est passée. Mas alguma coisa aconteceu. Jacob, Jacó, ayant donné Joseph dans la vieillesse, entregando, teve um filho na sua velhice, en signe de reconnaissance, mas ele entregou essa túnica como gratidão, il a décidé de faire une tunique de plusieurs couleurs. e ele decidiu fazer uma túnica de várias cores. Et la première tunique, E a primeira túnica c'est la tunique de la faveur. é a túnica do favor. Dans les 6 tuniques, la première, c'est la tunique de la faveur. Nesses 6 túnicas, a primeira é o favor. Pourquoi elle s'appelle la tunique de la faveur? Mas por que chamamos a túnica do favor? Joseph n'avait pas demandé à recevoir cette tunique-là. José não pediu para receber essa túnica. Il a reçu quelque chose Ele recebeu alguma coisa. qui normalement ne devait pas le revenir. Normalmente, na lógica, ele não podia receber. Dans la logique de la tradition, Na lógica da tradição, c'est Ruben qui devait le recevoir. Rubem é que tinha o direito de receber. Mais un jour, Joseph Mas dia José est convié chez son père. chegava ao seu pai. Et son père lui dit, tiens ce cadeau mon fils. E o pai disse: meu filho, toma esse presente. Joseph ne comprenait pas. José não compreendia. C'était une tunique qu'il avait reçue Era uma túnica que ele recebeu gratuitement, grátis, sans avoir rien demandé. sem pedir nada. Ici même à l'église, Mesmo aqui na igreja, il y a certaines personnes há pessoas qui n'ont pas demandé à que Dieu não pediram a de Deus recevoir certaines tuniques. de receber algumas túnicas. Mais une chose que la Bible précise, Mas uma coisa que a Bíblia diz, c'est que lorsqu'il a reçu cette tunique, quando ele recebeu essa túnica, le jour qu'il est sorti de la case, no dia que ele saiu, ses frères ont vu la tunique. os seus irmãos olharam para a túnica, Ils se sont regardés olharam entre eles, et ils ne comprenaient pas. e eles não estavam a compreender. Ils disaient, mais cette tunique-là, Mas esta túnica, normalement elle devait revenir à Ruben. normalmente era para Rubem. Mais toi, petit là, pourquoi tu Mas l'as tu, por que tu tens isso? Oh, papa me l'a donné. Mas o pai me deu. Il n'avait rien demandé. E ele não pediu nada. Alléluia. Et la Bible dit que ses frères ont commencé à avoir de la haine envers leurs frères. E a Bíblia diz que dentro do coração dos seus irmãos começou a nascer o ódio. Ils ont commencé à avoir de la rage envers leurs frères. Começaram a ter o ódio, a ira contra o seu irmão. L'attitude des frères de Joseph, O atitude dos irmãos de José, aujourd'hui même nous le voyons à l'église. até hoje nos encontramos isso com a igreja. Il y a certaines personnes Há pessoas que Dieu a équipées de dons que spirituels Deus colocou dons espirituais. parce qu'ils parlent en langue. Porque ele fala em Est-ce qu'il língua. l'avait demandé à Dieu? Será que ele pediu a Deus? Dieu lui a donné cela gratuitement. Deus o entregou grátis. Mais toi, tu es en train de le râler Mas dessus. tu estás a ter o ódio. Et Amona Kanini, O que ele pensa? qui est caca. Somente ele, Caca dans la langue. ele fala sempre em línguas. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, cette personne que tu combats, essas pessoas que estás a n'a pas combater demandé cela. não pediu isso. C'est la faveur de Dieu qui É o le favor fait. de Deus que Tu vois le frère qui est en train de prophétiser. o irmão que está a profetizar, Tu vois le frère qui a des dons spirituels. o irmão que tem dons Il espirituais exerce un travail ici à l'église. e ele tem trabalho aqui na igreja. Toi, au lieu de te réjouir, Em vez de se regozijar, tu as de la haine envers tu lui. tens o ódio para esse irmão. Bango Kaka. É somente eles. Alléluia. Bien aimé, c'est pas une histoire de Bango Kaka. Bem amados, não é uma história de C'est somente une histoire eles. de grâce. É uma história da graça. C'est une histoire de faveur. É uma história de favor. Joseph était né José nasceu pour être dernier de la famille. para ser o último da Il família. y avait une loi qui ne voulait pas que le dernier de la famille Havia uma lei que impedia que o último da família bénéficie de quelque chose. que ele possa beneficiar da Mais alguma Dieu coisa. ne regarde pas la loi des hommes. O Deus não olha para a lei dos homens. Dieu ne regarde pas la loi des hommes. Deus não olha para a lei dos homens, Dieu regarde mas Deus olha ce qu'il y a dans sa pensée. o que ele tem no Dieu pensamento. a donné Deus deu à Joseph a José une tunique uma qu'il túnica n'avait pas demandé. que ele não pediu. Alléluia. Cette tunique Esta túnica qu'il avait reçue que ele recebeu était une tunique era uma túnica prophétique profética qui annonçait quelque chose dans la vie de Joseph. que anunciava alguma coisa na vida de Mais que les José, gens ne voyaient pas. mas que as pessoas não J'aimerais te olhavam. dire une chose. J'aimerais te dire une Eu chose. quero te dizer alguma coisa. Les gens voient le produit, les matières premières dans ta vie. As pessoas olham para a matéria primeira na tua vida, Mais Dieu voit le produit fini. mas Deus olha para o produto acabado. Joseph était le dernier de la famille. José era o último da família. Mais Dieu voyait un autre plan dans la vie de Joseph. Deus olhava outro plano na vida de José. Alléluia. Dis
pessoa que está ao teu lado ne me tue pas à cause de la tunique. não me mata por causa da túnica. Dites bien, ne me tue pas. Diga na pessoa que está ao teu lado, não me mata por causa da túnica. Je ne l'ai pas cherché. Eu não procurei, Je ne l'ai pas demandé. eu não pedi. Tu vas tuer ton frère Tu vais matar o teu irmão parce qu'il prophétise. porque ele está a profetizar. Tu vas tuer ton frère Tu vais matar o teu irmão parce qu'il parle en langue. porque ele está a falar em língua. Très bien. Diga bem, Ne me tue pas, moi. não me mata, irmão. Je n'ai pas demandé la tunique. Eu não pedi a túnica. Mais c'est Dieu qui me l'a E donné. Deus é que me deu. Alléluia. Joseph n'avait pas demandé cette tunique. José não pediu esta túnica. Et ses frères avaient de la haine envers lui. E os seus irmãos tinham ódio para com Ils ele. ne pouvaient plus le supporter Eles não conseguiam mais suportar à cause de la prophétie. por causa da profecia. J'aimerais te dire une chose. Eu quero te dizer alguma coisa. La réalité de ta vie A realidade da tua vida n'est pas la vérité de ta vie. não é a verdade da tua vida. Je répète, la réalité de ta vie A realidade da tua vida ne signifie pas la vérité de ta vie. não significa a verdade da Les tua gens vida. voyaient la réalité de Joseph, As pessoas olhavam para a realidade de José, qu'il ne méritait pas cette tunique-là, que ele não merecia esta túnica, parce qu'il était le dernier de la famille, porque era o último da família. et que la loi voulait que ce soit Ruben qui puisse l'hériter. A lei dizia que era Rubem que merecia. Ça, c'était la réalité des hommes. Esta foi a realidade dos homens. Mais dans la vérité de Mas Dieu, na verdade de Deus, Dieu voyait quelque chose, Deus olhava para outra coisa. un autre plan O outro plano dans la vie de Joseph. na vida de José. Là où les gens voyaient la farine, Aonde as pessoas olhavam para a farina, Dieu voyait le pain. Deus olhava para o pão. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu não és aquilo que os homens dizem que Tu tu es és. ce que Dieu dit que tu es. Tu és aquilo que Deus diz que tu Tu és. n'es pas ce que la loi des hommes disent que tu es. Tu não és aquilo que a lei diz que tu és, Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. mas tu és aquilo que Deus diz. La condamnation de ta famille A condenação da tua t'a família donné une identité. te deu uma identidade. J'aimerais te dire Mas eu quero te que dizer, le Dieu qui t'a créé, o Deus que te qui te criou, connaissait depuis le o sein de Deus ta que te mère, conhecia desde o ventre da qui tua a mãe, établi un plan merveilleux dans ta o vie, Deus que colocou plano maravilhoso na tua changera cette vida, identité-là. vai mudar essa Il identidade. changera cette identité. Ele vai mudar essa identidade. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, il y avait un problème que Joseph avait. Havia problema que José tinha. Joseph avait deux grands défauts qui ne l'aidaient pas. José tinha duas coisas que não amava nele. Le premier défaut de Joseph, O primeiro, c'était que Joseph était un rapporteur. José era alguém que estava muito. Alors, tu vas le voir, il est avec ses frères. Há momentos que ele estava com seus irmãos, Il écoute, ele ouvia, il écoute, ouvia, il écoute. ouvia, Et après, il va accuser chez e papa. depois vai queixar o pai. Ça, c'était la première chose. Era a primeira coisa. La deuxième chose, A segunda coisa, Joseph, il lui manquait la sagesse. lhe faltava sabedoria. Bien aimé, souvent tu te crées des ennemis. Bem amado, muitas das vezes tu tens inimigos Parce que tu ne disciplines pas ta langue. porque tu não disciplina a tua Tu língua. vas recevoir une prophétie de la part de Dieu. Tu vais receber uma profecia da parte de Deus. Mas e Deus me falou hoje à noite. Eu vou ter dois filhos. São muito lindos. Vão ser assim. Deus me disse que eles vão ser assim. Tu parles. Tu falas, Mais tu ne connais pas l'état d'âme ou le cœur de la personne. mas tu não conheces a alma da pessoa que está ao teu lado. Joseph a eu des visions. José tinha visão. Il a eu des songes. Receber sonhos. Il savait bien que ses frères ne l'aimaient pas. Ele sabia que os seus irmãos não o amavam. Et il vient raconter le premier songe. E ele chegou a falar desse sonho. J'ai vu les germes, vos germes qui tombaient devant les miens. E eu vi as vossas coisas cair diante de mim. Oh, j'ai vu les étoiles qui dansaient et vous vous êtes prosternés devant moi. Eu olhei, eu vi estrelas a dançar e vocês estavam se prostrar diante de mim. Et la haine s'est augmentée. E a ira subia ainda Bien aimé, mais. ne donne pas les clés de ta bénédiction au diable. Bem amados, não entregue a chave da tua bênção ao diabo. Discipline ta langue. Disciplina a tua Certaines língua. choses que tu n'es pas obligé de parler. Há certas coisas que não és obrigado a falar. Comme aujourd'hui, les téléphones sont gratuits. Como hoje os telemóveis são grátis, Dieu te parle à 16h13. Deus fala a 16h13, Tu attends 17h quand c'est gratuit. quando são 5 horas, Et tu commences à appeler tout le monde. tu começa a ligar para Et en todos. France, Em França, et en Belgique, em Bélgica, tout le monde connaît ta révélation. todas as pessoas sabem da tua Tu ne revelação. connais pas qui est qui. Mas tu não sabes quem é quem. Mais Dieu Mas Deus n'avait pas regardé Deus não olhou les défauts de Joseph. as coisas de José. Mais Dieu avait qualifié Joseph. Deus qualificou José. Alléluia. Et un jour, Um dia, Joseph allait vers ses frères. José foi ter com os irmãos.
Et ils ont vu Joseph. E olharam para José. Et directement, ils ont eu l'intention de le tuer. E eles tiveram a ideia de matar, de l'éliminer. de eliminar. Mais lorsque tu ne sais pas bloquer ou réserver tes révélations, Bem, irmãos, quando tu não sabe guardar as tuas revelações, tu deviens un ennemi gratuit du diable. tu és agora o inimigo grátis do diabo. La Bible dit soyez prudents, A Bíblia diz: seja prudente, car le diable rôde porque o inimigo está a rodar comme un lion, como um leão, cherchant qui dévorer. procurar quem Il suffit devorar. que le diable trouve une faille, Basta que o inimigo il attaque. encontra uma falha e ele ataca. Joseph allait vers ses frères, José foi ter com os irmãos, mais il ne savait pas qu'il y avait un plan qui avait déjà été arrêté. mas ele não sabia qual é o plano que era reservado para Et vous ele. verrez que la première des choses, E vocês vão ver que a primeira coisa, avant même de vouloir tuer Joseph, antes mesmo de matar la José, Bible dit que les frères de Joseph a Bíblia diz que os irmãos de José ont dépouillé Joseph. tiraram ele, La tunique prophétique, tiraram a túnica la profética, tunique d'élévation, a túnica de elevação, ils l'ont déchirée, tiraram isso, ils l'ont dépouillée. e eles tiraram do corpo de José Arrêtez le plan de Dieu dans la vie de Joseph. para parar o plano de Deus na vida de José. Alléluia. Amen. Quelle est la tunique que le monde des ténèbres t'a retirée? Qual é a túnica que o mundo das trevas tirou? Quelle est la tunique qu'on t'a retirée aujourd'hui? Qual é a túnica que o mundo te tirou? Aujourd'hui, tu vis le contraire de ce que la Bible dit. Hoje estás a viver ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Parce qu'on t'a retiré une tunique. Porque te tiraram a túnica. C'est une histoire de tunique. É uma história de túnica. J'aimerais te dire une chose. Mas eu quero te dizer uma coisa. J'aimerais te dire une chose. Eu quero te dizer, La première tunique, a primeira túnica c'était la tunique de la faveur. era a túnica de favor. Les frères de Joseph Os irmãos de avaient José retiré la tunique du frère de Joseph. tiraram a túnica de José. Le monde a pu te retirer les tuniques. O mundo te tirou esta Mais túnica. j'aimerais te dire, Mas eu quero te le dizer, Dieu que nous prions, o Deus que nós oramos, lorsqu'on lui retire une tunique, quando lhe tira uma túnica, il produira d'autres tuniques. e ele vai produzir outra túnica. Parce que la faveur Porque o favor n'était pas attaché à la tunique, não estava agarrado com a túnica, mais la faveur de Dieu mas o favor de Deus qui est attaché estava à la agarrado destinée de Joseph. no destino de José. Laisse le monde de ténèbres te combattre. Deixa que o mundo das trevas te Laisse le combater. diable te combattre. Deixa que o diabo La possa te faveur de combater. Dieu. Mas ó, o favor de Deus Est attaché à ta está destinée. agarrado no teu destino. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu est attachée à ta destinée. O favor de Deus está agarrado com o teu destino. Plus le diable te combattra, Muito mais que o diabo está a te plus combater, Dieu t'élèvera. muito mais Deus vai te Plus levar. tu verras des combats dans ta vie. Mais tu verás o combate na Plus tua tu vida. verras la main de Dieu. Mas ainda verás a mão de Plus tu Deus. verras le diable te broyer. Mas ainda verás o inimigo. Dieu va te lever. Deus vai te levar. Parce que Porque la promesse de Dieu a promessa est de Deus attachée está à agarrada ta destinée. com o teu destino. Lève-toi. Levanta-te, Sois éclairé. Tu es resplandece. trop resté par terre. Você está muito Mais embaixo, lève-toi. mas La levanta-te. grâce de Dieu, A graça de la Deus, gloire de Dieu a glória de est Deus attachée está agarrado, à ta destinée. está ligado com o teu destino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balancez un peu la main. Balança as tuas mãos. Joseph, ses frères, l'ont mis dans une caserne. José, os seus irmãos lhe colocaram numa prisão. Et la Bible dit E a Bíblia diz, qu'ils ont pris un animal, e a Bíblia diz que eles pegaram um bode, ils ont tué animal, l'animal mataram este animal et ils ont mis le sang sur cette tunique e colocaram o sangue deste animal na túnica de José pour faire croire que para fazer la acreditar tunique était morte, que José morreu, que Joseph était mort. que a túnica Ils era ont morta. apporté la tunique au Père. Levaram esta túnica até ao pai Ils ont utilisé les stratégies e eles usaram estratégia pour changer le plan de Dieu. para mudar o plano de Deus. Mais j'aimerais te dire, Mas eu quero te dizer, les actions de tes ennemis, os atos dos teus inimigos, les actions de tes ennemis os atos dos teus inimigos vont construire l'élévation de demain. vão construir a elevação da manhã. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ainda não entendeste aquilo que eu estou a dizer. L'action de tes ennemis, O ato do teu inimigo, Dieu va utiliser ces actions-là Deus vai usar essas ações pour utiliser ces actions et pour t'élever. para usar estas ações para a tua elevação. Parce que si les frères de Joseph Se os irmãos de José n'avaient pas fait cette action-là, não tinham feito esta ação, Joseph ne serait jamais venu trouver. José não era Amen. no lugar alto. Dieu connaît chaque circonstance que tu traverses. Deus conhece cada circunstância que o Dieu irmão connaît atravessa. les épreuves que tu traverses. Deus conhece todas as provas Et que tu j'aimerais te dire atravessa. une chose. E eu quero te dizer uma coisa. Dans les ténèbres, Nas trevas, Dieu Deus est capable é capaz de créer de criar, la lumière. de fazer uma luz. Tu étais par terre. Você estava embaixo. Je te dis cette année, Deus te diga essa lève
tinha c'était la tunique de la souffrance. era a túnica do sofrimento. Joseph qui avait un plan d'élévation. José tinha plano de elevação. Joseph qui était auprès de son père E ele estava perto do seu pai. s'est retrouvé esclave. E ele se encontrou como um escravo. Il s'est retrouvé à souffrir comme un esclave. E ele começou a sofrer como um escravo. Combien au jour d'aujourd'hui nous ne souffrons pas? Quantos no nosso meio estão a sofrer? Tu regardes ta vie. Olha para a tua vida. Tu dis, Seigneur, pourquoi ces problèmes durent-ils? Mas, Senhor, por que este problema até hoje? Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien fait au monde? Senhor, o que eu fiz? Seigneur, pourquoi tout ce que je dois obtenir, je dois me battre pour l'avoir? Senhor, por que eu devo combater, lutar para ter aquilo que eu tenho? Seigneur, peut-être lorsque quand j'étais dans le monde, Talvez quando eu estava no mundo, j'étais bien. eu era muito Mais bem. parce que j'ai décidé de porter ma croix, Mas por que eu decidi colocar a minha cruz, je souffre. estou a sofrer? Pourquoi ma vie est-elle continuellement souffrante? Por que a minha vida está assim, sempre em sofrimento? C'est ce que la tunique de l'esclavagisme, la tunique de la souffrance t'amène dans ta vie. É aquilo que a túnica da escravidão leva na sua vida. Joseph est en train de se demander, José estava a fazer essas perguntas. qu'est-ce que j'ai fait au monde O que eu fiz ao mundo pour mériter cela? para merecer isto? Pourquoi ma vie est combattue? Por que a minha vida está sempre em luta? Pourquoi ma vie n'a pas de valeur? Por que a minha vida não tem valor? Pourquoi je suis humilié dans ma famille? Por que eu sou humilhado na minha família? Pourquoi je suis rejeté? Por que eu estou assim? Pourquoi la mère aujourd'hui qui m'a mis au monde me renie? Por que a mãe que me colocou no mundo está a me negar? Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari? O que eu fiz ao meu marido? Est-ce que je n'étais pas une femme soumise? Será que eu não era uma mulher submissa? Mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il parte? Mas o que eu fiz para que o meu marido C'est possa la ir? tunique de la souffrance. É a túnica de sofrimento. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui traversent des situations de souffrance. Há muitas pessoas que atravessam situações difíceis. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de voir leur vie défiler Há muitas pessoas que estão a ver a sua vida passar. et ils se disent qu'est-ce que j'ai fait? Mas o que eu fiz? Qu'est-ce que j'ai fait? O que eu fiz? Mais j'aimerais te dire une chose. Mas eu quero te dizer, Aie confiance en Dieu. tenha confiança em Deus. Garde la confiance en Dieu. Guarda a confiança em Deus. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Job. A Bíblia fala do homem que se chamava Jó. Job avait beaucoup de biens. Jó tinha muitos bens. Job avait 500 paires de bœufs. Jó tinha muitos animais, 500. Job avait 500 ânesses. Jó tinha 500 cabras. Il avait beaucoup de serviteurs. Ele tinha muitos Vous servos. savez, si on apprend la vie de